gravar em Nova York. Você tá disponível? Porque eu vou entrevistar, sei lá, Priscila Alcântara pro meu canal. Olá, tudo bem? Bom, hoje nós temos mais uma super palavra aqui no canal. E se você tem aquele seu amigo que você quer cumprir o ID, essa palavra é para mudar a vida dele. Qual que é o tema de hoje? Nosso tema é do vazio ao completo. Já sentiu que como se você estivesse vazio, como se tudo que você fizesse não tivesse nenhum valor e que tivesse algo em você que faltasse, mas você não conseguia definir o que é? Bom, eu vim te dizer que se você já sentiu todas essas coisas, existe no homem um vazio do tamanho de Deus, de forma que só pode ser saciado com a presença dele. Eu separei algumas coisas aqui para vocês e primeiro eu vim dizer para vocês que é a hora de mudar o jogo e a escolha é somente sua. Eu separei a história, de Saulo, que também é conhecido como Paulo na Bíblia. E apesar das pessoas saberem de tudo que ele fez após a conversão, tem uma historinha antes. E ela é muito interessante. Mas Karina, você não sabe o que eu fiz, quem eu fui, o que eu tenho sobre as pessoas pensarem sobre mim. Mas é isso que eu te falo, não importa quem você foi, importa o que você decide ser hoje. Importa com quem você decide ser. E se você escolher abrir a sua mente e o seu coração para essa palavra, você tem a chave para mudar a sua vida. Paulo foi um soldado romano que estudava leis judiciais, perseguia os seguidores de Jesus e prendeu e presenciou a morte. Peraí, mas eu conheço outro Paulo. Bom, porque esse é o passado do Paulo, A gente começa a ver ele após ele crescer. Mas antes do crescimento tem um processo que se chama semeadura, Primeiro você tem uma semente, você prepara o solo, coloca uma semente e assim nasce uma planta. E às vezes a gente se esquece desse processo da preparação do solo, A gente tira todos os entulhos, tira tudo aquilo que não serve para o solo, prepara aquele solo e põe uma semente. Lá em Atos 8:1 fala: e Saulo aprovou a morte de Estevão. Quem que era Estevão? Um dos 7 primeiros diáconos da igreja nascente após a morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, era uma figura importante. Ele aprovou uma morte de uma das pessoas que pregavam o evangelho. Em Atos 8:3 fala assim: porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e jogava na cadeia. Ou seja, ele julgava os cristãos de acordo com aquilo que ele acreditava, A gente é cheio disso, às vezes a gente vê uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço, com cabelo longo, e a gente fala, vamos julgar, porque ele é crente, que ele é perfeito. Não, nós somos pessoas, nós vamos falhar e as coisas que a gente fizer daqui pra frente vai ditar quem nós somos. Então, não julgue o seu próximo, invista em você, sabe? Vou ler uma historinha pra vocês agora. Lá em Atos 9:1 fala assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como mulheres. Ou seja, ele tinha conhecimento, mostrava tanto o conhecimento que ele tinha influência de pedir uma carta para um sacerdote, ele não era qualquer pessoa. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo responde: quem é o Senhor? Perguntou. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses 3 dias
não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com quem creem no Senhor. E agora ele veio aqui em Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. É o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Bom, o que eu vejo aqui nessa passagem? Cara, que texto rico, né? A gente olha e é impossível não ver como Jesus ele se apresenta para as pessoas. Saulo ele não era uma pessoa burra, ele era uma pessoa informada. Porém, toda essa informação não supria o espaço, que era o vazio que Jesus fazia na identidade dele. Ou seja, ele era cego espiritualmente, né? Ele estava perseguindo aquela pessoa que poderia ser a fonte da vida dele. E o que eu queria dizer para vocês, primeiramente, né? Nós vivemos numa realidade onde temos várias escamas nos nossos olhos. E cada vez com que você se encontra com Jesus, ele remove essas escamas dos seus olhos, de forma que você consegue ver o Evangelho, a vida de forma diferente. Saulo, né, gente? A gente tem que entender que ele teve esses dois nomes. Mas a partir do momento que ele começa a caminhar com Jesus, ele vai algumas passagens ainda chama ele de Saulo, sabe? Mas ele é mais conhecido como Paulo, porque Paulo é a identidade que marcou ele em Jesus. Jesus, ele vem, ele transforma a nossa vida. E eu tenho uma pessoa, tipo assim, maravilhosa, nossa convidada surpresa, que vai falar um pouco. Pode vir, Mabel! Tcharam! Vamos lá, Mabel, conta um pouquinho da sua vida pra gente. Bom, a maior parte da minha vida eu fui ateu, não acreditava em Deus. E eu era uma perseguidora de cristãos. Você foi Saulo na sua vida. Eu fui muito Saulo na minha vida. Mas Jesus foi apresentado pra mim e ele mudou completamente a minha história. Eu virei outra pessoa e agora eu já não quero mais perseguir cristão, agora eu sou cristã, eu quero trazer mais pessoas cada vez mais pra dentro da igreja. Uma coisa que eu acho muito lindo, né? Deus, ele confirma muito o que a gente faz. Eu lembro que ontem eu tava assistindo o Arena, que é um marco na nossa vida. E vou deixar depois pra vocês entrarem e conhecer um pouquinho. E a pastora falou assim, de perseguidor a pregador. E eu olhei e falei, meu Deus, cara, acontece com a gente quase sempre, né? Nossa conversão, ela leva uma paixão, uma chama queimando. E pelos vídeos que eu vejo seu, você passou de uma pessoa que, de certa forma, não acreditava, que debochava do evangelho, que não gostava dos cristãos, né? E ao mesmo tempo você se apaixonou. Completamente apaixonada. E como foi essa paixão? Cara, eu acho que foi instantânea, né? Na verdade, o que fez eu começar a acreditar mesmo em Jesus e ir atrás disso foi quando eu assisti o filme A Paixão de Cristo. Eu falo isso pra todo mundo que ainda não é convertido, que ainda não é cristão, eu falo, mano, assiste A Paixão de Cristo, porque é impossível você assistir aquilo e você não sentir nem um pouco de compaixão, sabe? Porque dá pra você ver que, tipo assim, Jesus, ele sofreu na terra como homem, entendeu? Só que ele era Deus na terra, entendeu? Sim. E ele sofreu como a gente sofre diariamente, às vezes um ataque, uma rejeição, ou às vezes a gente se sente oprimido, a gente se sente, sabe, distante das outras pessoas. E Jesus, ele foi completamente rejeitado por todo mundo, por todos.
eu era uma pessoa que me sentia rejeitada, sabe? Por todo mundo. Onde eu passava, eu me sentia rejeitada e por isso eu contra-atacava, né? Eu me sentia atacada, por isso eu atacava, porque eu achava que eu precisava estar o tempo todo me defendendo. E quando eu conheci Jesus, quando eu conheci Deus, sabe? Sim. Eu entendi que Ele é o meu escudo, sabe? Ele se apresentou pra você e ele veio e te mostrou que você tinha assim um vazio. Exatamente. O meu vazio foi completamente preenchido. Eu não entendia isso de, dentro da gente tem um vazio do tamanho de um Deus. Eu ficava, meu Deus, mas por quê? Quando eu conheci, eu falei, nossa, parece que esse vazio que tinha dentro de mim sumiu. Por que será? Porque o que me faltava era Deus, sabe? Sim. Eu acho uma coisa muito forte que a gente luta muito com esse vazio. Com o que você tem buscado preencher. A Mabel, eu conheço muito a história dela e ela vai contar uns pedaços pra você. Mas assim como a Mabel, eu já tentei preencher com várias coisas, relacionamentos, alcoolismo, drogas, né? Infelizmente a gente busca preencher esse vazio em coisas distantes quando nosso Deus, que é o único que pode preencher, tá tão perto. Ele tá a uma palavra de você. É o livro mais vendido do mundo, mas o menos vivido. A gente vive um romance de Romeu e Julieta, tenta se encaixar em cada padrão social e aquilo que é um manual para nossa vida a gente ignora, né, Babel? E é muito interessante porque antes eu não acreditava na palavra, antes eu não acreditava na Bíblia, eu achava que era um livro de ficção. Pra mim, falei, tipo, meu, nada a ver. E hoje eu busco respostas na Bíblia, sabe? Às vezes eu converso com Deus, eu falo, meu Deus, preciso de uma resposta. E aí a pastora vai falando na igreja, eu pego e abro um versículo, alguma coisa, e a resposta tá ali bem na minha frente. E é muito engraçado que quando você tem essa conexão com Deus, quando você tem esse relacionamento, ele vai te respondendo as coisas de forma tão bonita, tão simples, tão, sabe, às vezes uma coisa que você nunca ia reparar na sua vida, você passa a reparar porque Deus te mostra, faz aquilo brilhar na sua frente, sabe? Ele tira as escamas Ele do tira seu as olho. escamas dos nossos olhos. E uma coisa que eu acho muito legal, né, e é interessante você... Primeiro Jesus, ele se apresentou para você, mas a permanência na sua vida foi quando você buscou ele. Exatamente. Ele se apresenta e ele te dá a opção de se levantar prontamente ou de permanecer no mesmo lugar. Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E ele respeita muito isso que você tem. Você não é obrigado a seguir a Jesus. Mas quando ele passa pela sua vida e tira as suas escamas, você é apaixonado por seguir ele. É muito engraçado isso, porque parece que quando você tem você sente o Espírito Santo dentro de você, é impossível você voltar para trás. E mesmo quando você volta, porque acontece, a gente é humano, às vezes a gente dá um passo para trás, fica uma coisa, um silêncio dentro da gente, sabe? Parece que precisa de mais alguma coisa, você não tem mais paz. Depois que você sente o Espírito Santo dentro de você, é impossível você sair, sabe? Em algum momento você tem que voltar para casa do Pai, sabe? Porque e é um amor tão bonito, tão simples, é uma coisa tão singela, genuína, sabe? É de verdade, você sente aquilo, você não precisa de mais nada a não ser daquele amor, desse pertencimento, eu acho, Desse né? toque, Exatamente, né? é um pertencimento. Eu acho muito assim, forte, né? A gente busca explicar o amor. Mas o amor, ele é inexplicável, porque o amor, ele desceu na terra, ele ocupou um espaço na cruz que não era dele, que era todinho seu, porque as suas condenações, as minhas condenações, nossos pecados foram que crucificaram Jesus. E a gente vira e fala, mas Deus é ruim porque tem guerra. Na verdade, essas são as consequências do mundo, das pessoas que escolheram se afastar da presença dele. Como eu vou me relacionar com alguém que não se relaciona comigo de volta, né? É a mesma coisa de eu virar e falar, Mabel, você tem que cortar o seu cabelo. A Mabel, a primeira vez que ela não escutou, passou, eu não vou ficar lá o tempo todo. Eu sempre vou estar lá para escutar ela. Só que ela acatar o que eu instruo ela a fazer é a opção dela. E se você tem passado por uma rebeldia com Deus, sabe, uma revolta, ai Karina, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida, porque tudo dá errado. Onde você tem buscado as suas respostas? Você tem buscado no WhatsApp, num livro de romance fictício, ou você tem procurado no manual que Deus deixou para nós? A Mabel, ela passou por um processo, gente. É óbvio que ela foi do vazio ao completo. Mas entre o vazio e o completo existe uma decisão, que é somente sua.
A Mabel, ela pode qualquer dia virar e voltar pro vazio, e Deus me livre por isso, porque eu sei que em nome de Jesus é uma voz que vai ecoar na multidão, né? Que Deus vai falar muito através da vida dela. Mas uma coisa que eu falo é que a Mabel, ela decidiu. A Mabel, ela decidiu tirar as escamas dos olhos dela. Ela decidiu dar a oportunidade de Deus agir na vida dela. Você tem decidido? Você tem cobrado algo de Deus que você tem feito? Ou você tem ocupado o papel de Deus e culpado Ele pelas suas escolhas? Eu não posso te dar flor se você não valoriza a flor, sabe? E, Mabel, você passou por um processo, né? Você fez um tal de revisão. Eu fiz um tal de revisão. E foi assim, acho que foi o divisor de águas, na verdade, entre a minha escolha e de será que eu vou, porque até então eu tava meio em cima do muro. E pra quem não sabe, o muro não é de Deus, o muro é de Satanás. Com certeza. Então você tem que escolher, meu filho, ou você vai ou você, um lado você vai ter que ficar. E o revisão, ele me abriu muito a visão, sabe? Eu fiz o revisão e eu tava com muitas dúvidas ainda, muitas questões que ainda estavam com pontos de interrogação enorme. E o revisão, ele é muito legal porque são várias palestras, né? E tipo, você vai entendendo muitas coisas. E é muito interessante que Deus, ele se comunica tanto com você no revisão, é um bagulho muito louco. Porque ele vai respondendo, não é nem o que a pessoa tá falando, às vezes você sente dentro de você, sabe? É uma conexão única, muito interessante, uma coisa muito É que incrível. você se prontifica a se submergir na presença de Deus. O que acontece? É como se tivesse uma piscina, você olhasse para aquela piscina e falava: uou, eu vou mergulhar de cabeça. E quando você mergulha de cabeça, você tem acesso à água, né? É o frescor, a nova vida, né? Porque é aquela coisa, tá calor, você mergulhou na água, o que você se sente? Bem. Mas eu também fiquei sabendo que você passou por outro processo além do revisão. O batismo. Ah, o batismo? O batismo. Foi outra coisa que eu também não esperava que eu ia fazer. E eu fiquei, assim, eu senti muito no meu coração que tava na hora, sabe? Eu até, no dia anterior, eu tinha conversado com a minha líder, ela tinha me perguntado se eu ia querer batizar, como que ia ser. E eu tava assim, será que eu vou batizada na minha cabeça? Você não tá maluco? Isso é um bagulho muito sério, uma coisa muito séria. Como que eu vou fazer? Eu vou me Tenho batizar? que ser perfeita pra me batizar. E na hora eu entendi que não, tipo, o batismo, ele é simplesmente você aceitar Jesus de coração aberto, sabe? Você entrar de verdade e falar assim, pronto, Deus, eu estou pronta pra te seguir, eu estou pronta pra te entender, eis-me aqui, eu sou sua filha, eu quero fazer parte disso. Porque é incrível, é uma coisa muito legal que a pastora falou, foi no revisão inclusive, que a igreja, ela é a nossa família espiritual, sabe? E eu sempre fui muito carente de família. Pra mim, família era o que eu precisava. E eu realmente, hoje, eu sinto que, tipo, eu tenho uma família imensa, maravilhosa, e que me ama e que eu amo de volta. É totalmente recíproco. E que o nosso pai é Deus, sabe? E é tão maravilhoso, porque você consegue compartilhar com as outras pessoas esse amor, sabe? Não é uma coisa maravilhosa? É lindo. Eu falo assim, eu queria quebrar um tabu com vocês. Você ser batizado não é você ser perfeita. Você começa a seguir uma pessoa perfeita e começa a querer se aproximar dela, e cada vez que você se relaciona dela, que é Jesus, né? Você vai sendo mais parecida com ele. Não que eu vou ser perfeita, não que a Mabel vai ser perfeita. O batismo é o ato de você reconhecer que Jesus é seu Senhor e Salvador. Não significa que a Mabel desceu nas águas e voltou santa, que tem uma auréola aqui nessa cabeça. Não, mas significa que ela aceitou para que todos soubessem quem que é o Senhor dela. Ela abriu mão de todos os outros deuses da vida dela, né? Chega um momento na nossa vida que a gente tem que entender que ou a gente fica com os nossos achismos, com as nossas crenças, com as nossas hipocrisias, ou a gente entende que a verdade, o caminho e a vida é Jesus. E Mabel, me conta, tudo bem que você falou, nossa, eu não acreditava em Deus, me explica, você tentou preencher esse vazio? Tentei preencher esse vazio. Eu passei por várias religiões antes de entrar pro cristianismo. Eu só não aceitava o cristianismo. Era a única que eu não queria. Eu falava, meu Deus, eu viro tudo menos crente, pelo amor de Deus. E entre todas as coisas que eu fiz, eu também entrei na bruxaria, né? Eu mexia com magia negra. E, assim, apesar de que na época eu não via isso, não via como uma coisa que me fazia mal, mas, assim, tudo que você chama, você tá atraindo pra perto de você, né? E você vive rodeado daquilo. E é uma coisa interessante, porque quando você entra no cristianismo, quando você resolve seguir a Cristo, você para pra pensar que, tipo assim, Jesus, ele foi perfeito, sabe? Ele não cometeu um pecado. Ele
vai atrair pra você quando você começa a chamar isso pra perto de você? Pessoas que também são da mesma forma. E coisas boas, sabe? Não coisas negativas. Você começa a chamar positividade. Então você para, que nem a questão, eu era muito apegada com a questão do palavrão. Eu falava muito palavrão, ainda falo hoje de vez em quando. Mas quando você para de falar, você para de chamar. Consequentemente, coisas ruins param de acontecer. É interessante, sabe? É tudo uma questão de atração. É pura física quântica, tá ligado? Você atrai o que você chama. Inclusive, né, perdão, o bispo Robson, ele fala, ele tem formação nessa área, né? Ele explica muito através da física quântica. E uma coisa que eu posso te dizer, assim, com todas as letras, é que é uma escolha diária. A Mabel, ela tem a dificuldade, vamos supor, do palavrão, mas é uma coisa que ela escolhe tirar dela. E foi alguém que te falou? Ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. Porque as pessoas acham que eu vou chegar na Mabel e vou falar assim: Mabel, você não pode fazer isso, você não vai... Mabel, o que você tá fazendo de calça, cara? E essa maquiagem? Não, gente, não. O Espírito Santo, ele vai incomodar aquilo que é brecha na sua vida. Se pra Mabel era as palavras que são atrativas, pra outra pessoa pode ser um relacionamento fora do propósito. Pra outra pessoa pode ser aquela pessoa que fica só inflando o seu ego, inflando. E querer chamar atenção é um mal nosso. Mas a gente tem que entender que a vida é muito mais do que o que eu vivo hoje. Tem um negócio que chama eternidade. Dentro de nós existe essa eternidade. Porque a nossa origem não é a terra, mas é o céu. A gente somos seres criados por uma divindade. A gente somos seres criados por um Criador. Ele teve o cuidado de pensar e sonhar com você, de programar o que você poderia fazer. Mas ele te deu livre-arbítrio para escolher o plano perfeito dele ou escolher as coisas que você vive aí fora. Não estou falando que você vai se batizar e no outro dia você vai cortar todas as brechas, não. Eu vejo assim pela minha história, eu tenho um contato com Deus bem mais antes, assim, anterior, mas eu tenho um contato com Deus na minha infância, da minha juventude, passei por uma rebeldia e as minhas escolhas refletiram no que eu vivi. O que você tem vivido são consequências das suas escolhas, não é punição de Deus. Deus, ele não puniu a Mabel pelo que ela estava fazendo. Pelo contrário, ele atraiu ela para voltar pro amor dele. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, tipo assim, Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele te dá uma nova oportunidade independente do que você faça. Porque errar a gente vai errar. Nós somos humanos, então nós estamos na Terra. Não pensa que a gente vai se converter e vai virar santo. Não, a gente erra. Só que a questão é, você se arrepende, você pede perdão pra Deus e ele vai te dar uma nova chance pra você não cometer esse erro de novo, entendeu? E isso é muito legal, porque, por exemplo, provavelmente o propósito pra minha vida, quando eu nasci, não era o propósito que eu tenho hoje. Eu fui fazendo escolhas conforme a minha vida foi passando. Hoje, eu tenho outro propósito, por conta das minhas escolhas. Mas não deixa de ser um propósito tão bom quanto o que eu tinha quando eu nasci, entendeu? Mas Deus me deu, ele foi ressignificando a minha vida, conforme as escolhas que eu fui tomando. Deus é bom por isso, sabe? Tipo, é maravilhoso. É tipo assim, às vezes a gente cata esse caderno aqui, ó, tá todo escrito. Tem um plano que eu escrevi, que eu quero que seja assim, só que eu não tenho autonomia para assinar um projeto. Aí a Mabel é o quê? Mabel é uma pessoa que é arquiteta, que ela tem autonomia, que ela pode assinar e tal, uma construtora. E eu falo, assina. A Mabel, na hora que ela olhar e ver todas as falhas, ela sabe que aquele plano tá fadado ao fracasso. Ela não vai assinar. Deus, ele não assina um projeto pronto, porque o dele já tá feito. E aí o que acontece? A gente quer que Deus, ele se molde à nossa vontade, né? Quando a gente entende com quem que a gente se relaciona, quem é o nosso pai, quem é a nossa origem, a gente entende que o que eu penso que é bom, Deus faz 1000 vezes melhores. A Mabel, ela passou por todo um processo por teimosia, eu passei, às vezes você está passando por teimosia. Não é o plano que Deus tinha para você, mas eu tenho certeza que todas as feridas que você escolheu ter e que Deus permitiu para que você crescesse também, vai ser onde Ele vai te usar para falar com as pessoas. Como que eu vou saber qual que é o do vazio ao completo? Como que eu vou falar de algo que eu não vivo, né? Não que você precise errar para você saber o que é certo, mas através do testemunho da vida dela você pode evitar muitos erros que ela cometeu, né?
não é uma doença, gente, procure ajuda, psicólogo, terapeuta, mas não esqueça que tem uma doença que ela é espiritual, sabe? Que é esse vazio, que é você buscar numa pessoa algo que não vem dela, não é da natureza dela. E eu queria encerrar falando algumas coisas que são muito fortes para mim. Primeiro, Deus, ele te dá uma escolha. E o que você está escolhendo? Quais sims você direcionou para Deus e quais sims você direcionou para o que você quer? O que você está vivendo hoje é consequência da tua teimosia ou da tua obediência? Eu sempre achei que obedecer a Deus era algo pesado. Ai, agora eu não posso fazer, porque eu não posso fumar, porque eu não posso beber. Mas quando você se relaciona com Deus, você entende que você pode tudo, mas que nem tudo te convém. Eu posso muito bem xingar a Mabel, mas não me convém. O que isso agrega na minha vida? Entende? A gente vive a vida de uma forma tão pesada. E quando a gente entende que Deus mandou Jesus para carregar na cruz o peso de todos os nossos fracassos, de todas as nossas decepções, frustrações, a gente entende que o nosso fardo é leve. Ele substitui o meu fardo pesado pelo dele, que é leve. Então, para de ser teimoso, para de ser uma pessoa que não tem visão. Tira essas escamas. Se você nunca ouviu falar da palavra de Deus, cara, a Mabel tem um canal. A Mabel tem também, eu vou deixar tudo pra vocês, tá, meus Brasil? Meus Brasil. Vou começar o vídeo, oi, meus Brasil. Mas enfim, a Mabel tem uma página, a gente tem a pastora Grazi, que faz o estudo da Bíblia todas as sextas-feiras, e mesmo assim fica disponível o quê? O resto do tempo. Porque Fica lá fica no salvo no Instagram dela. Fica, e tipo, qual que é essa desculpa? Eu não posso levantar da minha cama porque tá com Covid, eu não saio da minha casa. Teu celular não passa Covid não, meu amor. Abre um videozinho aí no YouTube e procura Deus. A Bíblia é sua, se você não tem, meu anjo, tem online, de graça. Qual que é a tua desculpa? Chega de dar desculpa para aquilo que você tem que tomar atitude. E uma coisa que eu queria só acrescentar é que no Instagram da pastora Grazi, eu tinha muita dificuldade em assistir coisas, sabe, relacionado ao cristianismo e tudo mais. Só que o Estudando a Bíblia, ele fala de uma forma tão leve, tão dinâmica, e tão, tipo, é realmente um estudo, assim, a gente também querendo conhecer, também querendo entender, sabe? Então é muito dinâmico, é muito leve pra você assistir, não dá preguiça, não dá sono, passa 1 hora, você nem vê passar, parece que passou 10 minutos. Sim. E você aprende muita coisa, porque é falado de uma forma muito leve. Então, assista, sério, muito bom. Sério. Outra coisa que eu queria perguntar, Mabel, que eu quase me esqueci. Depois que você teve um encontro com Deus, que você batizou, que você passou por revisão, mudou sua intimidade, seu relacionamento? Quem que é a Mabel antes e quem que é a Mabel depois de Jesus? Cara, uma coisa que mudou muito, muito de verdade. Uma coisa, inclusive, interessante, porque você falou sobre depressão, né? Gente, eu tomo medicação controlada por conta justamente de depressão, essas coisas. Não pensa que você vai se converter e você vai ser curado, Deus pode curar. Porém, você tem que seguir tudo, né? Que você tem que fazer essas coisas. Você não vai pensar que você tem que parar de tomar medicação, parar de se cuidar, de fazer um psicólogo. Psicólogo é uma coisa que todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa ir, é extremamente importante. Só que eu era uma pessoa muito triste, mesmo tomando minha medicação, mesmo fazendo tudo que eu fazia, eu era triste, eu era uma pessoa extremamente triste. E depois, cara, que eu conheci esse amor, depois que eu fiz a revisão, depois que eu me batizei, simplesmente eu me sinto feliz. Eu sou feliz. Tipo, eu não sou alegre, fico pulando o dia inteiro, mas aquela tristeza, aquele silêncio que me habitava, aquela coisa, não existe. Não existe. Eu me sinto aliviada, eu acho. Eu acho que na realidade, como eu entreguei toda a minha vida, né, pra Deus, eu tenho certeza de que o melhor vai acontecer. Independente do que aconteça, ai meu Deus, tô passando por um perrengue muito grande na minha vida, eu fico calma, dentro do meu coração eu tenho a certeza de que o que tem que acontecer vai acontecer. E que não tem peso que eu não vai conseguir carregar, porque Deus não vai me dar um fardo maior, né, do que eu posso carregar. Eu vou carregar o peso que Deus mandar pra mim. E eu tenho fé, entendeu? E acredito que eu vou conseguir passar por aquilo da maneira como tiver que acontecer, entendeu? Então, a Mabel de antes,
Tchau, Mabel, de antes. Tchau, Mabel! Você era uma menina muito triste, muito descontente, reclamava, murmurava demais, reclamava o tempo todo tudo era muito ruim. Cética. Exatamente, cética, acreditava que eu ia morrer, virar terra, virar coisa pra bicho comer. E a Mabel de hoje é uma Mabel que é feliz, que acredita no amanhã, que não pensa em me matar, não pensa em fazer coisas contra mim, sabe? Então a Mabel de hoje, com certeza, é uma Mabel muito mais completa. Sim. E outra coisa, ela ressaltou um ponto que você não pode se esquecer. Deus, ele dá sabedoria para o médico te curar através de um medicamento. Então não vai anular o teu processo de cura com um Ai, agora eu não vou conseguir mais. Essa parte corta e tira. Temos visita no canal. Então não vai achar que porque Jesus me encontrou, Jesus pode te curar, vai te curar. E muitas vezes o meio que ele te cura é através de um psicólogo, de um tratamento, de um acompanhamento com a liderança. Então para de achar que vai ser do teu jeito. Que Deus, ele passa na nossa vida para ensinar que do jeito dele é tudo melhor. E é isso, né, gente?